Estamos aqui para começar a nossa terceira aula da disciplina de Economia Regional. Eu sou a professora Denise e está comigo hoje a professora Emi, que vai nos acompanhar como professora assistente dessa aula de hoje. Boa tarde, professora. Olá, professora Denise. Olá, aluno. Tudo bem? Hoje estou aqui substituindo a professora Leide e espero contar com todos vocês para que a nossa aula seja o mais dinâmica possível. Eu vou estar aqui no chat aguardando, lembrando que nós estaremos ao final fazendo a recuperação de introdução ao cooperativismo. Então, aqueles que ainda não se atentaram para o calendário de hoje, vamos prestar atenção. Quem ficou de recuperação, os últimos minutinhos serão para isso. Vamos então à nossa aula. O conteúdo de hoje será História Econômica de Rondônia, setores e atividades econômicas em expansão em Rondônia. Os objetivos da nossa teleaula são compreender o processo de formação econômica de Rondônia, entender o porquê da vocação agropecuária de Rondônia, compreender o atual estágio produtivo de Rondônia. Então será uma aula hoje bem dinâmica, nós teremos alguns objetivos e vamos lá, vamos conhecer o conteúdo da nossa aula de hoje? Pessoal, então a gente pode ver assim que a partir de agora a gente começa a focar muito mais no nosso estado. Então a gente passa dessa parte mais teórica que foi até agora a nossa disciplina da Economia Regional de Rondônia. E agora nós vamos começar a ver as características do nosso estado. Primeiro vamos falar Rondônia e o imigrante. Rondônia é esse estado que tem a forte população, cuja população é formada por um grande número de imigrantes, pessoas que vieram de outros estados. Então aqui no slide já vem uma definição para a gente dessa palavra imigrante. A gente entende que imigrantes são essas pessoas que vieram de outros estados. Pessoal que veio da região Nordeste, pessoal da região Sul, muitas pessoas da região Sudeste, da região Centro-Oeste, principalmente aqui em Porto Velho, pessoal da região Norte também, vão migrar para o estado de Rondônia e fazer a formação desse estado que é tão novo e tão multicultural. Então, na aula de hoje, nós vamos primeiro tentar questionar o que levou pessoas a migrarem para regiões tão distantes e diferentes de suas terras natais. Então, o que deixou a pessoa sair lá dessas outras regiões para vir aqui para a região norte? E a gente tem aí uma proposta assim, de pergunta de provocativa também. Então eu queria perguntar para você, aluno, o que você acha? O que levou pessoas a migrarem para regiões tão distintas e diferentes de suas terras natais? Essa é uma pergunta que a gente tem uma proposta de resposta aqui, que está muito ligada ao conteúdo da nossa disciplina, que é a economia, mas a gente queria também ouvir a sua resposta. Eu sei que isso é a realidade também da sua família, talvez dos seus avós, dos seus pais. O que você acha que fez as pessoas virem para cá? A nossa resposta aqui é a possibilidade de se estabelecer economicamente, né? A possibilidade de ter um crescimento econômico, ter uma vida econômica ativa, a possibilidade de realmente ter um desenvolvimento econômico. Fala assim, é um grande motivador. Por mais que você às vezes goste da praia, ou às vezes goste de uma região montanhosa, ou talvez você gostaria de morar num lugar mais frio, ou outras preferências assim que estão ligadas mais a relevo, geografia. Muitas vezes a nossa decisão de mudar para um lugar vai ser motivada por dois grandes fatores. Um deles é a questão de família, para onde às vezes mudam seus avós, seus pais, isso vai te dar uma intenção assim, de mudar para esse lugar. E o outro que a gente entende como um dos principais fatores de migração no mundo é a questão da exploração econômica. Nós vamos onde a vida econômica é mais viável. E é por isso que na aula de hoje nós vamos estudar essa história de Rondônia sob essa perspectiva econômica. Quais foram as atividades econômicas que levaram o nosso estado a trazer muitos imigrantes? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar nessa viagem é essa questão da exploração da borracha. Quando eu estou falando de exploração da borracha aqui, eu começo a falar de 1850, é muito tempo atrás, né, gente? Quase 200 anos, estamos falando aí, né? 180 anos atrás. E esse primeiro ciclo da borracha ele vai acabar em 1912. Ele aconteceu principalmente nessa parte norte do estado, aqui onde está o nosso estúdio, que é a parte de Porto Velho. Aí está ligado muito realmente à exploração da borracha. Para a gente ter uma ideia, o Brasil nem era república ainda quando esse ciclo começou. Ele começa no segundo reinado do Dom Pedro II e vai até o início da República Velha. E esse período nosso de exploração de borracha, ele começou e
foi útil, ele teve a finalidade de atender à Revolução Industrial. A gente lembra das aulas de história, né, que fala da Revolução Industrial. Revolução Industrial é aquele momento que as máquinas vão começar a ter um papel muito importante no processo produtivo. Começa com aquelas máquinas a vapor, a gente vai ter as Maria-Fumaças, né, que são os trens movidos a vapor. A gente vai ter outras máquinas que vão ajudar nos processos de mecanização e onde vai surgir o que hoje nós chamamos de indústria. Então, esse processo de modificação dos produtos, agregação de valor, que vai trazer uma nova maneira de produzir as coisas. Vai trazer a produção em massa, a produção em escala, que vai levar a gente à produção, por exemplo, de questões de tecnologia, né? Carros, produtos eletrônicos, tudo isso está ligado ao começo da produção industrial. A borracha, ela está muito inserida nesse contexto porque ela é um insumo de vários produtos industriais. Quando a gente pensa numa máquina, essa máquina vai ter várias peças, normalmente essas peças são ligadas por algum tipo de corrente. Muitas vezes as peças que estão ali nessa corrente vai ter sim um mecanismo de borracha. Então vai ter uma tira de borracha para ligar as peças, vai ter ali umas rodinhas de borracha para evitar o atrito. E mais do que isso, um lugar onde a gente usa muita borracha são os pneus dos automóveis, né? Os pneus dos automóveis são feitos de borracha e esse é um produto que começou sendo explorado diretamente da natureza nessa região amazônica, essa região que faz fronteira com outros países. A gente vai falar aí de Peru, Bolívia, mas também principalmente do Brasil. O Brasil vai ser o país mais beneficiado por esse ciclo da borracha. A gente vai explorar muita borracha. A gente vai ver que aqui no nosso país vai ter um momento na nossa exportação que 50% de tudo que o Brasil exporta, isso é, vou explicar o que é a palavra exportação. 50% quase, né? 40% de tudo que o Brasil vende para os outros países são borracha ou derivado da borracha, né? Um tipo de látex. Isso foi muito importante para o nosso país, a gente teve muita riqueza gerada por isso e é um ciclo econômico que aconteceu aqui na nossa região. Nós podemos ver mais nos slides, a gente vê por que começou a exploração industrial da borracha. A borracha natural já era utilizada na confecção de calçados e galochas. Mas com o processo de vulcanização desenvolvido por Charles Goodyear, a borracha ganhou novas funções. Passou a ser utilizada em correias para motor, conexões flexíveis, mangueiras e pneus, produtos imprescindíveis ao desenvolvimento industrial, especialmente o automobilístico. Vamos explicar algumas palavras que está aqui? Começando, o que é vulcanização? Vulcanização é um processo industrial, está ligado a aquecer a uma temperatura muito alta e depois resfriar e vai dar uma certa dureza à borracha e aí vai permitir com que ela não derreta no calor e nem craquele e quebre no frio. A gente vê essa pessoa que inventou, esse é um industrial, Charles Goodyear. Vocês já ouviram falar de uma marca de pneus que tem esse nome? Esse cara inventou esse processo aqui justamente dentro da sua indústria de pneus. Depois a gente vai falar aqui do desenvolvimento de vários setores industriais, especialmente o automobilístico. Essa palavra automobilístico quer dizer automóveis, então está ligado a esse conceito de automóveis. Falando um pouquinho mais sobre a borracha, a gente vê aqui que a borracha natural é obtida a partir do látex ou seringa, extraída dessa planta chamada Hevea brasiliensis ou seringueira, que é uma árvore muito comum na Amazônia. Aqui a gente tem a folha da seringueira e aqui nós temos algumas árvores de seringueira dentro da mata. Foi um momento em que muitas pessoas se estabeleceram em Rondônia, especialmente as vindas da região nordeste brasileira, fugindo da seca e da decadência do comércio das especiarias, como cravos, canelas, castanhas e pimentas, conhecida como drogas do sertão. Então tem um período econômico que o Nordeste vai sobreviver e vai ter um grande desenvolvimento baseado na exploração econômica do que é chamado de drogas do sertão. São chamadas drogas do sertão especiarias do sertão, então quinino, algumas plantas que são utilizadas, que são extraídas do sertão. Também algumas outras especiarias que vêm de outros países, como a canela, o cravo. A castanha não é de outros países, né? É do Brasil. Mas a pimenta. E isso foi muito plantado no Nordeste no começo da colonização do Brasil, colônia, e o Nordeste vai viver muito disso por muitos anos, depois do ciclo do açúcar
ter se desgastado. Só que principalmente a partir de 1830, o Nordeste vai começar a viver secas muito fortes. E aí, principalmente assim, para fugir dessa seca, as pessoas vêm para cá, para a região norte, principalmente para o norte do estado de Rondônia, para o que hoje é o estado do Acre, para essa exploração de seringa. Falando um pouquinho mais sobre a exploração da borracha, a gente vê que nesse período a colonização de Rondônia se inicia às margens dos rios, especialmente na parte noroeste do estado. Então, estou querendo dizer noroeste, essa porção aqui, onde hoje encontramos os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. A gente vai ver que esse surgimento dessa colonização ao longo da BR-364 vai ser uma coisa mais recente no estado. Sobre isso, então, nós temos uma matéria, um videozinho externo para comentar esse assunto. Vamos assistir? O ciclo da borracha na Amazônia foi um momento importante para a história econômica e social do país. A atividade de extração e comercialização da borracha apresentou grande potencial econômico da região amazônica. Essa história surgiu no início do século XVIII. O naturalista Charles Marie de la Condamine veio para a Amazônia estudar as propriedades autocicatrizantes de uma árvore nativa da região, a seringueira. Ele descobriu várias maneiras de usar estas propriedades. A primeira fábrica de produtos de borracha surgiu na França, em 1803, até que Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização do líquido que saía desta árvore, o látex. A partir daí começou a fabricação de pneus para a indústria automobilística. Em 1870, a borracha conquistou os mercados da Europa e dos Estados Unidos. A procura pelo produto crescia, mas a oferta ainda era pequena, o que resultou no aumento da cotação internacional da borracha. E como nessa época as seringueiras só existiam na Amazônia, fazendeiros, pequenos agricultores e agroempresários foram atraídos para a região. Construíram fazendas silvicultoras, voltadas para a extração do látex e viraram os barões da borracha. A fartura atraiu trabalhadores nordestinos, que sofriam com a seca no final do século XIX. Foi o início da migração. Começaram então a surgir novas cidades e povoados, e as cidades que já existiam, como Manaus e Belém, iam se transformando em grandes centros. Rondônia tem um ponto alto de transformação com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um projeto boliviano que começou a tomar forma em 1867, quando o Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição. A busca dos trabalhadores por novas seringueiras em terras brasileiras e bolivianas gerou conflitos e lutas por territórios de fronteira, até que em 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, garantindo o controle de terras e florestas do Acre para o Brasil. Rondônia, então, ele passa a ter várias culturas, né, não só nordestina, mas também inglesas, americanas, isso do século XIX para o século XX até os dias atuais. Por isso que é um estado bastante acolhedor de várias pessoas do Brasil inteiro que vieram e estão compondo hoje a nossa cultura. Os lucros da borracha eram muito altos e eram investidos nas metrópoles amazônicas, Belém e Manaus, que chegaram a ter as rendas per capita mais altas do planeta. A borracha chegou a representar 40% das exportações brasileiras. Mas o ciclo da borracha começou a se fechar em 1876, quando o inglês Henry Wickham contrabandeou 70 mil sementes de seringa do Pará para o Royal Botanic, uma instituição britânica de estudos de botânica. Apenas 2.000 sementes germinaram no sudoeste asiático, o suficiente para 37 anos depois do plantio arruinar a economia da Amazônia brasileira. Foi então que os seringueiros de toda a Amazônia, sem a renda da extração da borracha, vivem até hoje os reflexos da queda deste ciclo econômico. Em Porto Velho, por exemplo, alguns trabalhadores ainda vivos e famílias inteiras lutam pelo reconhecimento e melhores condições de vida. Renda, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia de renda. Vocês só trabalhavam? Só trabalhava e escravo e nunca sabia. Quando era dia
Começava de janeiro, quando era em junho, a gente fazia aviação. Aqui nós hoje chama fazer o rancho, né? Naquela época era aviação. Vamos precisar aviar. Comprava pelo ano. Com o fim do ciclo da borracha, se instalou o caos. Saqueamentos, suicídios, imigração em massa, desemprego. A cultura econômica deixou marcas profundas em toda a região amazônica. E aí, pessoal, achar interessante? Então, a gente vê que esse ciclo da borracha é muito ligado à história de toda a nossa região norte. O próprio surgimento do estado do Acre. O estado do Acre foi fruto de um acordo entre o Brasil e a Bolívia, justamente dentro desse ciclo da borracha. Porque vários brasileiros começaram a morar nesse território do Acre e começaram a morar lá para explorar o látex das seringueiras. E aí isso começou a gerar um problema diplomático que o Brasil resolveu diplomaticamente, e para a solução desse conflito foi negociada a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Isso atende ao que está escrito no nosso slide, a questão do maior problema da exploração da borracha. A maior dificuldade nessa questão é a parada da logística. O que é logística? A questão aqui é o suporte de transporte de suprimentos, tanto o que entra no sentido de alimentação para os trabalhadores, quanto também do escoamento da produção, como que a produção vai sair daqui da região norte do Brasil para atender o seu mercado consumidor, que é nos Estados Unidos e na Europa. Então, é muito longe aqui do Brasil, são mercados muito distantes que precisam sair aqui da mata, do meio da mata. Então, os desbravadores encontraram grandes dificuldades no transporte do látex, produzido onde hoje ficam Rondônia e o Acre, e principalmente essa dificuldade se concentrava em transportar esse látex até Manaus ou Belém, porque Manaus e Belém são cidades de porto. A partir desses locais era mais fácil colocar em navios e a partir de então o látex era exportado até a Europa e até os Estados Unidos. A gente vê então que a solução de logística que tentou resolver esse problema foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa estrada conectava o Brasil, a região norte, com o Oceano Pacífico, que é esse oceano que fica para cá, depois do Chile, depois da Bolívia, né? E aí a ideia é que daqui do Oceano Pacífico, essa produção fosse escoada para a Europa e para os Estados Unidos. A gente normalmente faz daqui de Rondônia, a gente faz para cima, né? A gente coloca assim, para andar dentro do Brasil, o nosso transporte dentro por rios. A exploração de borracha, então, a gente vê que a Média Maria, que é o apelido do trem, tipo Maria Fumaça, ligava o município de Guajará-Mirim a Porto Velho e seguia a floresta dentro, superando a região encachoeirada de Teotônio. Essa região, então, tinha muitas cachoeiras, região de Teotônio, e ela era impossível de ser navegada por barcos. Por isso que foi preciso construir a tentativa dessa construção de estrada de ferro. Foram contratadas pessoas do mundo inteiro, muitas das quais morreram vítimas das pestes amazônicas, em especial vítimas da malária. O empreendimento foi firmado junto com o governo da Bolívia a partir do Tratado de Petrópolis de 1903, quando o estado do Acre foi anexado ao Brasil e, em contrapartida, o Brasil se comprometera a viabilizar a estrada de ferro. Nesse momento, o território onde hoje é Rondônia pertencia ao estado de Amazonas e ao estado do Mato Grosso. Então, a gente não tinha ainda o estado de Rondônia. Após fracassada a construção da estrada de ferro, passou a ser conduzida por Percival Farquhar, que é a partir de 1907 e foi concluída em 1912. Infelizmente, a conclusão das obras veio tarde demais.
Por quê? Coincidiu com o início do declínio do ciclo exportador da borracha. Vocês lembram lá no começo que a gente falou que esse ciclo foi de 1850 a 1912. Então não é que a estrada de ferro nunca ficou pronta, ela ficou pronta. Só que ela ficou pronta tarde demais. Quando ficou pronta, não tinha mais utilidade, porque transportar a látex já não era mais necessário, porque o mundo já não comprava mais o látex do Brasil, a gente comprava o látex para fazer borracha da Malásia, principalmente, que é esse local, esse país no sudoeste asiático, onde o mundo começou a produzir grande parte do látex consumido. A gente vê o seguinte, Rondônia saiu dessa questão de ser competitivo economicamente por causa do modo como era produzido o látex. Aqui na nossa região era impossível pegar uma semente e plantar como fosse uma agricultura, para fazer uma agricultura de seringueiras. Hoje em dia já é possível, tá, gente? Mas na época a gente não tinha defensivos o suficiente, não tinha defensivos no campo. Então se você plantasse várias árvores de seringa, essas árvores tinham seus predadores naturais. Então outros fungos, outras plantas vinham e matavam essas árvores aqui no Brasil. Já esse processo que a gente chama de biopirataria, que piratearam a nossa diversidade biológica, né? Levaram 70 mil sementes daqui, 2 mil delas germinaram, isso foi plantado no sudoeste asiático e lá, por ser uma planta estrangeira, por ser uma planta que não tinha o seu habitat natural, ele não tinha seus predadores naturais. Então a planta conseguiu ser explorada da mesma forma que hoje em dia a gente faz no mundo contemporâneo, hoje em dia, 2016 a gente consegue fazer, que é plantar na forma da agricultura, plantar uma árvore próxima da outra e nessa maneira de estar várias seringas plantadas bem pertinho uma da outra, tornou o processo de extração do látex muito mais barato, porque como a gente viu na imagem, os seringueiros que atuavam aqui em Rondônia ou no Acre, eles tinham que andar mata dentro, andavam vários quilômetros para achar essas seringas para extrair o látex. Isso tornava o processo muito pouco eficiente, pouco econômico, que saía tudo muito mais caro. Os alunos da escola Padre Ezequiel Ramin estão questionando qual o nome da ferramenta usada para fazer o corte na seringueira. Aí nós estamos observando aqui, professor, esse corte consiste na retirada de uma porção, nós vimos no vídeo, tira-se uma pequena casca. Isso é uma faca denominada gebong. Esse é o nome da denominação dessa faca. A espessura é de 1,2 a 1,5. Então esse é o nome da ferramenta utilizada para a realização dessa espessura na seringueira. Pessoal, obrigado pela pergunta e a professora Emi, obrigado pela resposta, valeu. É interessante ver vocês interagindo assim, realmente, né? Muito interessante, eu nunca tinha pensado. Como é o nome da ferramenta? Gebong, professora? Gebong. Bom, aprendemos essa hoje, eu também aprendi junto com vocês. Vamos continuar nos slides? A gente vê aqui, a exploração da borracha, então, sobre o seu declínio, deu-se devido à competitividade. A partir de 1910, a borracha passa a ser produzida na Ásia a um custo de produção muito menor do que a borracha produzida na Amazônia. A gente viu essa palavra biopirataria, a gente está falando disso, né? O Sir inglês Henry Wickham contrabandeou 70 mil sementes de seringueiras retiradas do Brasil, levadas para o Jardim Botânico de Londres e posteriormente para as colônias inglesas asiáticas. Foram plantadas em Singapura, na Malásia e no Ceilão. São o nome de países onde foi plantada essas sementes que germinaram. E assim a gente viu o fim do primeiro ciclo da borracha. Nós vamos ter um segundo ciclo da borracha que começa 30 anos depois do fim do primeiro ciclo, tá? Vai começar aqui, ó, 1942, perdão. Ele vai durar bem pouquinho tempo, a gente vai ter 3 aninhos de ciclo aí, já vai acabar em 1945. Quem tá lembrando aí desse fato mundial já vai entender rapidinho porque essa Segunda Guerra Mundial vai acabar com o fornecimento de látex desses países. Esses países vão estar envolvidos na Segunda Guerra Mundial, vão ser ocupados, tá? A gente vai ter a Ásia, vai ser muito ocupada pelo Japão. O Japão que lutou na Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos, contra a França e a Inglaterra. Ele vai invadir essas colônias inglesas e vai impossibilitar a chance desses países fornecerem látex
para a Europa e para os Estados Unidos. Então a gente vai ter vindo para a região norte o que a gente chama de soldados da borracha. Foram chamados de soldados justamente porque nesse período de guerra mundial, a gente fala que teve os soldados que foram para a guerra, não sei se vocês sabem, mas o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial. A gente tem brasileiros que lutaram no território da Itália, a gente tem brasileiros que lutaram em outros territórios do norte da África, né? E tivemos também essas pessoas que por causa da guerra vieram aqui para o estado de Rondônia, para essa região amazônica, e essas pessoas ficaram conhecidas como os soldados da borracha. Nós vamos falar então que por um curto período de tempo, a borracha natural do Brasil volta a ser competitiva no mercado internacional. E o porquê a gente entende. Esse porquê, o motivo é só esse, é a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, iniciou-se em 1939. Havia dois grupos de países protagonistas dessa guerra. De um lado, a gente tem o que a gente chama de o eixo, que é composto pela Alemanha, a Itália e o Japão. E do outro lado, a gente tem a Aliança, que é formada pela Inglaterra, pela França e pela União Soviética. Posteriormente, outros países vão se juntar, né? Aqui na Aliança, mais para frente, os Estados Unidos vai se juntar e o Brasil também. O Brasil vai atuar na guerra ao lado da Aliança. Retomada da produção de borracha no Brasil se deu, primeiro, quando houve a tomada dos seringais do sul da Ásia por parte do Japão, afetando a produção industrial mundial. Segundo, porque o ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, que levou à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1942. Como os Estados Unidos entrou em guerra contra o Japão estava dominando esses países na Ásia, mas ele não podia explorar mais comercialmente, porque o Japão se opôs a comprar, né? O Japão não ia fazer comércio com um país que estava atacando o território americano, e também não comprou a Inglaterra nem França. Então o Japão ficou com aquele produto preso ali, só os países do eixo que estavam comercializando com ele. Falando então de migração, aqui nós vamos ver os dados da entrada de população, de pessoas que vieram para a nossa região amazônica nesse período. Nós temos aqui o ano de 1941, e aí nós vamos ter quantidade de homens, que está nessa cor mais escura, quantidade de homens que vieram para cá. Nessa cor mais clara nós temos as mulheres que vieram para a região de Rondônia em 1941, e esse mais clarinho significa o total, quantas pessoas vieram no total. Nós vamos ver também esse mesmo tipo de dado para os outros anos. E nós vamos ver 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945. Então a gente observa aqui uma crescente migratória. Isso não é população, tá, gente? Isso é migração. Então, quantas pessoas mudaram para cá? Vem muita gente mudando para Rondônia nesse período. E aí vai ser o período de duração do ciclo mesmo. A gente falou, esse ciclo é de 1942 a 1950. Depois, 45, né? Falei que são 3 anos esse ciclo. Depois que passa 1945, a gente já vai ter uma queda dessa onda migratória. Né? A gente observa aqui que começa a cair, e se esse gráfico fosse estender, a gente ia ver que a queda persistia. Então a gente vê, realmente houve um maior nível de atividade econômica, e isso trouxe mais moradores para Rondônia. Professora, os alunos da professora Jane, da Escola 7 de Setembro, de Espigão do Oeste, eles dizem que moram numa área de assentamento chamado Seringal, justamente pela plantação de seringueiras. Ótimo, exatamente. Como isso tem a ver com a história do nosso estado, né, gente? Tem a ver com a sua história. Eu achei interessante falar logo agora, porque assim, estamos muito felizes. Feliz mesmo de ter vocês participando dos nossos momentos aqui. Então assim, hoje tem bastante pessoas interagindo no site. Parabéns, pessoal, e continue mandando, eu já vou... Professora, me dê um minutinho, eu entro falando. Vamos lá. Mesmo, gente, bora participar. Vamos falar do segundo ciclo de exploração da borracha? As políticas públicas de estímulo à colonização trouxeram 150 mil imigrantes para o estado de Rondônia nesse período. Esses são os soldados da borracha, que a gente tem um exemplo de políticas públicas. Esse é um documento institucional que estava chamando as pessoas para virem para Rondônia. Extrair borracha para a vitória é colaborar para o esforço de guerra. Então, eu vejo como isso era uma política pública mesmo.
O Brasil firmou um acordo com os Estados Unidos para a promoção do melhoramento urbano, saneamento e combate à malária e principalmente o Banco da Borracha. Então a gente vai ver que nesse acordo vão vir mais recursos e vai ainda dar mais condições para a exploração da borracha. Nesse período também é criado o Território Federal do Guaporé, que data de 13 de setembro de 1943. Então, a borracha tem tudo a ver com a independência do nosso estado em relação ao Amazonas e o Mato Grosso. Antes nós pertencíamos a esse território, agora somos o Território Federal do Guaporé. Em 1945, encerra-se a guerra e com ela acabam os incentivos para apoiar a produção de borracha brasileira. O declínio vai até a década de 60, entretanto, esse ciclo teve impactos profundos para os rumos econômicos do Estado, como a própria criação do território federal. Acabando então o ciclo da borracha, vamos falar um pouco do garimpo. O garimpo vai ser uma atividade muito importante por quase 20 anos no nosso estado. Está ligado a descobertas de várias jazidas e está ligado também ao momento de desenvolvimento das siderurgias nacionais. A gente fala que o início da exploração do garimpo em Rondônia se deu no município de Machadinho do Oeste. O garimpo de estanho teve suas atividades crescentes à medida que novas jazidas foram descobertas. Além de estanho, exploramos também o ouro, o ferro, o manganês e tivemos essas descobertas. A descoberta de minério de estanho, mais ao sul do território federal do Guaporé, deslocou espacialmente a atividade extrativa. Então a gente estava com essa, aqui vamos imaginar que isso aqui é o estado de Rondônia, a atividade extrativa estava mais ao norte do estado. A gente vai ter essa migração, esse fluxo mais para o sul do estado, isso que é deslocar espacialmente a atividade extrativa, e trouxe um novo perfil do migrante trabalhador. A gente vai falar desse perfil porque as pessoas vinham até agora para explorar economicamente, ficar rica e ir embora. Agora, a partir daqui, a gente vai ver outro tipo de perfil. Ele vem para ficar. Nós ainda temos o problema do escoamento da produção, aquela questão da logística, ainda é um problema. As siderúrgicas nacionais encontravam-se na região sudeste do Brasil. A logística produtiva estabelecida pela hidrovia do Madeira, como fora para a borracha, não era viável para este novo ciclo produtivo. Por quê? No ciclo da borracha, a gente levava a borracha para Manaus e Belém. Agora a gente quer levar as coisas para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Nesse período, o Brasil vivia uma época de desenvolvimentista. Nós vamos falar mais disso nas próximas aulas, mas está ligado a essa questão de desenvolvimento. Com o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que foi de 56 a 61. E seus muitos investimentos em infraestrutura através do plano de metas estabelecido nessa administração. Foram feitos investimentos em infraestrutura de transportes terrestres permanentes para ligar Porto Velho a Cuiabá, ainda que não asfaltada. O asfaltamento ocorre apenas em 1983, quando a rodovia já se denominava como atualmente já chamamos, que é BR-364, ligando o Mâncio Lima, que está no norte do Acre, a Limeira, que é uma cidade do interior de São Paulo. A rodovia da BR-364, entretanto, foi motivo de grande migração para o território do Guaporé, não apenas pela atividade extrativa, mas também para a atividade madeireira e agropecuária, o que deu início ao surgimento da atividade agropecuária, somando ainda a importante atividade de extração mineral. A ocupação do Cone Sul do estado. Esse novo momento denominou-se ocupação humana e econômica em todo o território rondoniense, o que antes estava circunscrito ao norte do estado. Então, o que antes acontecia uma ocupação só no norte do estado de Rondônia, agora foi para o Cone Sul do estado e, a partir daí, o estado inteiro passa a ser colonizado. Começa então o ciclo da agropecuária. Ele tem essa força que começa em 1970, a gente vai falar dele até 1990, mas na verdade a agricultura é muito importante para a gente até hoje. Ele tem muito mais complexidade da economia local. Quando eu falo disso, eu quero dizer, não é só extrair um produto e mandar para fora. Ele é extrair, é processar, as pessoas começam a ficar localizadas nas cidades, então ele gera muito mais desenvolvimento e principalmente gera núcleos urbanos, gera
surgimento de cidades, desenvolvimento de várias cidades. Diversificação na produção agropecuária, com o estabelecimento do comércio e dos núcleos urbanos, bem como manutenção da atividade extrativa mineral e da atividade de serviços. A gente vai ver então uma explosão do crescimento populacional do estado. Se em 1950 a nossa população era de 36 mil habitantes, gente, 36 mil habitantes, quando eu nasci, minha cidade de Rolim de Moura tinha esse tamanho. Em 1960 a gente vai ter o tamanho de 70 mil habitantes. 70 mil habitantes é um pouco menor do que a população de Cacoal. Em 1970 a gente vai ter 116 mil habitantes, que é em torno da população de Paraná. Na década de 80, isso vai subir para 500 mil habitantes, o que hoje é equivalente à população da cidade de Porto Velho. Hoje em dia, a nossa população está em torno de 1 milhão de habitantes. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, teve várias iniciativas como o Projeto Integrado de Colonização, que é o PIC, e o Projeto de Assentamentos Dirigidos, que são os PADs, além dos simplesmente Projetos de Assentamentos, PA. Nós vamos falar mais sobre esses projetos na próxima aula, quando a gente for discutir políticas públicas, então aguardem para ouvir mais sobre esse assunto. A gente vai ter vários fatos que são relevantes, por exemplo, a emancipação do território, que se tornou Estado Federativo em 22 de dezembro de 1981, a criação do Programa Nacional de Desenvolvimento chamado Polo Noroeste, que data também de maio do mesmo ano, que é 1981, além do asfaltamento da BR-364, que vai acontecer entre os anos de 83 e 84. Então, a década de 80 foi crucial, foi extremamente importante para a história e economia do estado de Rondônia. Sobre isso, nós temos então um vídeo que vai falar para a gente a respeito do nosso cenário atual e das características que a gente espera para o nosso presente e para o futuro de Rondônia. Vamos assistir? A realidade ao nosso redor faz parte de um conjunto que forma a economia, a conjuntura econômica. E nós vamos falar com o professor Carlos André, ele vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica aqui de Rondônia. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Como você analisa as características da economia aqui de Rondônia? Nós podemos dizer que a economia de Rondônia, ela está fundamentada no agronegócio. Nós temos hoje 71% da nossa economia, ela é basicamente do setor de serviços. Entretanto, esse setor de serviços, muitos deles estão diretamente relacionados ao agronegócio, à agropecuária e à indústria de alimentos. E quais são os principais desafios da economia de Rondônia? A gente pode dizer que, graças ao histórico de Rondônia, a formação de Rondônia ter sido uma formação com esta vocação agropecuária, essas características, elas fizeram com que o estado de Rondônia, ela buscasse o setor cafeeiro a princípio, e aí posteriormente nós tivemos o setor de gado de corte. Hoje nós exportamos muito, os valores ultrapassam milhões de dólares do gado de corte, motivo pela qual a característica principal está calcada basicamente no gado de corte e na indústria de soja. Temos também outras produções, como podemos dizer, a indústria leiteira também é muito forte, falando aqui das principais produções agropecuárias. Da área não agropecuária, nós podemos dizer que hoje temos a construção civil como um setor forte dentro da economia. Ela está representando aí em torno de 30% do PIB rondoniense atualmente. E quais são os maiores potenciais? Olha, nós podemos dizer que os grandes potenciais são os potenciais de agregação de valor. Hoje, Rondônia ainda exporta muito matéria-prima com pouco valor agregado. Então, buscar meios de trazer técnicas industriais, trazer formas de
de produção, que o valor seja agregado em Rondônia, isso tornará a nossa indústria mais competitiva externamente. Então, a busca pela competitividade faz com que, no nosso estado de Rondônia, o grande desafio seja aliar o setor produtivo buscando ser competitivo por meio da inovação e o setor público auxiliando nesse sentido, incentivando, induzindo o setor produtivo a ser cada vez mais competitivo. E para encerrar, quais são os principais desafios da economia de Rondônia? Os desafios, existem vários tipos de desafios que a gente pode elencar. A gente pode apontar como um desafio logístico. Rondônia está longe dos grandes centros. Isso realmente ele atrapalha em termos de desenvolvimento, de disponibilidade de produtos e serviços. Isso é um entrave. Todavia, mesmo na resposta anterior, a gente disse que o interrelacionamento entre o setor público e o setor privado, talvez essa comunicabilidade, essa parceria precisa acontecer para que os limites, digamos assim, geográficos sejam suplantados por meio de busca de inovação, busca de novas tecnologias e busca de meios de disponibilizar produtos e serviços cada vez mais com valor agregado. Por exemplo, na produção de leite, não produzir apenas leite fluido ou queijo, mussarela, mas outros tipos de queijo, requeijão, produtos finos. Isso seria uma forma de que Rondônia, ao invés de exportar para São Paulo, que ocorre bastante, queijo, mussarela, e recebe um valor relativamente baixo, agregado, se exportar produtos, por exemplo, queijos finos, esse valor agregado fica em Rondônia, trazendo maior renda, maior empregabilidade. Então, esses são os desafios, no meu ponto de vista, a busca pela inovação e a inter-relação entre o setor público e o setor privado. Obrigada, professor, por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E para você, boa aula e até a próxima. Pessoal, e é esse ciclo da agricultura que vai permitir que o nosso estado tenha o desenvolvimento dos núcleos urbanos, ou seja, das cidades, porque a partir do ciclo da agricultura, e depois também do ciclo da mineração, vai vir esse perfil novo do migrante. Não é aquela mesma pessoa que veio, por exemplo, lá no ciclo da borracha. No ciclo da borracha, o trabalhador veio, trabalhou, ganhou uma grana e a maioria dos trabalhadores foram embora. Então tiveram essa questão, questão de colonização que a gente chama colonização de exploração, não uma colonização de moradia. Vieram explorar economicamente e levar esse dinheiro embora. Não é assim com o ciclo da agricultura. A agricultura vieram as famílias, pai, mãe, filhos, avós, e a ideia dessas famílias sempre foi se estabelecer aqui no estado de Rondônia. Isso foi um grande diferencial, isso fez muita diferença para o estado de Rondônia, porque assim se desenvolveram os municípios, as cidades conseguiram crescer. Com o crescimento das cidades, nós conseguimos fazer crescer outros setores que vieram a partir da agricultura. Por exemplo, os serviços e as indústrias. No gráfico nós podemos perceber os principais setores industriais do nosso estado. Como o professor Carlos André falou ali na entrevista, o principal setor industrial da economia de Rondônia ainda é a construção civil. Essa construção civil é para atender construção de casas e construção de estabelecimentos que vão atender aos comércios, às outras formas de serviços e até mesmo algumas formas de instalação industrial. No entanto, a indústria ela ainda é bem pequenininha no nosso estado e ela está muito ligada à agricultura quando a gente vê que a segunda forma mais importante de indústria é aquela ligada com alimentos. São aquelas indústrias que vão produzir bebidas enlatadas, a gente fala assim de refrigerantes, sucos enlatados, mas também são principalmente aquelas cerealistas que vão processar os cereais fruto da nossa agricultura. Então, principalmente por esses dois setores que vocês podem perceber que juntos já somam 76% de toda a nossa indústria, então uma quantidade muito grande da nossa indústria, está muito ligada a atender serviços e atender a própria agricultura. Os outros serviços estão ligados ao setor público, a gente vai ver muita coisa ainda ligada ao setor madeireiro, muita coisa ligada ainda à questão extrativista dos minérios, e aí a gente vai ver o que a gente chama de outros,
que vai ter uma relevância aí pequena. Então a gente vê pouca diversificação ainda na nossa indústria, o nosso estado ainda está pouco industrializado e a sua indústria está muito ligada à agricultura e ao abastecimento dos centros urbanos. Isso pode significar uma coisa muito positiva, nós somos uma economia muito jovem, significa que tem espaço para crescer para muitos lados. Nós vamos falar na nossa atividade de sala, no dia de hoje, sobre a composição da nossa economia em relação aos 3 setores econômicos. Isso é, o setor da indústria, dos serviços e da agricultura. Nós vamos ver, em relação a esses 3 setores, como que é a divisão dentro da nossa economia, qual que é o maior? Será que é a agricultura? É uma surpresa, quando a gente escuta as pessoas falando, normalmente elas falam que a agricultura é o mais importante para o nosso estado. Eu concordo, eu acho que é o mais importante também. Mas não porque eles têm a maior produção de riqueza, mas sim porque muito da produção de riqueza que nós temos é fruto dessa agricultura, mas não é necessariamente a agricultura. Vocês vão entender melhor quando lerem o texto. Nós desejamos que você faça uma boa leitura desse texto, que você tenha assim, bastante forma de tentar conectar com nossos conteúdos. Na aula de hoje a gente partiu de uma abordagem histórica, vemos crescendo na história até um período mais recente, e esse texto vai tratar bem da realidade muito atual. Então ele é muito importante para a gente fechar essa unidade. Eu conto com a participação de você no nosso momento de interação. Professora, os alunos também da escola de Ariquemes, da professora Ione, eles estão compartilhando que a escola deles está localizada no Garimpo Bom Futuro, que foi um também dos conteúdos vistos na data de hoje. Que legal, gente. Você vê como que a nossa história é isso, né? A nossa história é a nossa realidade, é isso que a gente vê. É importante a gente conhecer e dominar a nossa realidade, porque isso faz parte do que a gente é. Muito obrigada por terem compartilhado isso. E é interessante porque a gente só sabe da existência do presente conhecendo o passado. Então, assim, nós estamos conhecendo um pouquinho da nossa história e sabendo por que que há essa situação hoje no presente. Por que que os nomes são esses? Então, nós estamos aprendendo. Agora nós vamos para o chat, né? Quero as respostas de vocês. São 3 perguntinhas leves, é uma leitura simples e nós aguardamos vocês aqui compartilhando conosco agora as respostas da atividade de sala. Ok? Professora? Pessoal, até breve, contamos com as respostas de vocês. Estamos de volta para a correção da atividade e interação dessa que é a nossa terceira aula da disciplina de Economia Regional. Na aula de hoje nós falamos especificamente da economia do estado de Rondônia, estamos pontuando quais são as suas características, como a sua composição em relação aos setores da economia, setores da agricultura, da indústria e dos serviços. Nós tivemos então um texto para leitura em sala de aula e estamos solicitando então as respostas para 3 perguntas. Vamos começar lendo o texto? Vamos lá então. Nós vemos aqui que a atividade produtiva de Rondônia, seja agropecuária, extrativista e madeireira, ela é curioso verificar que a agropecuária não é a atividade mais importante para o estado. Pelo contrário, é a menos importante em termos de participação no PIB. Não é curioso? O que explicaria essa situação? Bom, gente, explicando primeiro que PIB é o que na economia nós chamamos de Produto Interno Bruto. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na próxima aula. O PIB é essa medida de valor da economia. A gente mede a somatória de todas as riquezas geradas em diversas áreas da economia. Então a gente soma assim, o mercado ali agregou valor àqueles produtos que ele vendeu, ele comprou por 100, vendeu por 120, e aí a gente pega esse 20 que ele vendeu a mais e conta. Isso aqui é a agregação de valor do mercado, R$20. Eu pego ali e faço isso para todas as atividades, para a indústria, para o serviço, para todas as atividades do país, no momento, e eu calculo o PIB. No caso do PIB de Rondônia, a gente pega todo o PIB de Rondônia, toda a produção de riqueza dentro de um ano. E a gente vê que em termos de produção de riqueza, a agricultura não tem a principal participação, como o gráfico mostra, inclusive ela tem a menor. O que a gente fica meio chocado, porque a gente vai falar de economia, a gente pensa muito em agropecuária, né? Certamente não podemos descartar todo o movimento histórico explicado até agora. Esse resultado é, na verdade, fruto do próprio desenvolvimento das atividades agropecuárias. À medida que a atividade vai se desenvolvendo, ela vai possibilitando a geração
do desenvolvimento dos demais setores da economia, isso é, desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento também dos serviços. A gente sabe que produção industrial é aquela que altera o bem, é aquela que modifica, e já a produção de serviços é aquela que vai atender nossa qualidade de vida e bem-estar com a prestação de um trabalho que vai melhorar a nossa vida. A atividade agropecuária ocorre dentro da propriedade rural. Produz produtos primários ou cria animais. Muito da atividade industrial é decorrente da agropecuária, porém com valor agregado. Essa expressão a gente gosta muito de usar na economia, valor agregado, significa aumentar o valor de um bem, né? Por exemplo, você pode produzir couve, mas se você lavar e picar esse couve e embalar, você vai vender ele mais caro do que vender só as folhinhas. Você pode produzir soja, mas se você processar essa soja, transformar em óleo de soja, ela vai ficar mais caro. Você pode vender milho, em sacas de milho, mas se você assar esse milho, vender ele ali até com manteiguinha ali na feira, ele já sai mais caro, mas você pode processar ele ainda mais, transformar num milho de pipoca, transformar num milho que vai ser usado num bolo, ele fica ainda mais caro. Ou seja, toda vez que você modifica um produto, está processando ele, você está também agregando valor, você está tornando o produto mais caro. Um grande exemplo disso é a questão dos valores de exportação de café. Você sabe qual é o país que mais ganha dinheiro com exportação de café no mundo? Isso aqui é uma pergunta muito curiosa, porque grandes plantadores de café são o Brasil, a Colômbia, os países aqui da América Latina. Mas o país que mais ganha dinheiro com café no mundo é a Alemanha. A Alemanha, apesar disso, não tem um pé de café plantado no seu território. O que ela faz é comprar a produção de alguns países, modificar essa produção, produzir um café mais gourmet, um produto diferenciado, um café solúvel e vender para os outros países esse produto já industrializado. Isso que é o que a gente está falando então quando a gente está dizendo de agregação de valor. Modificar um produto para aumentar o seu valor de venda, aumentar o seu valor dentro do produto. Vamos continuar a leitura do texto. Se olharmos as atividades industriais, 24% das atividades industriais devem-se à agropecuária, como frigoríficos, laticínios, que dependem da pecuária, e ensacadoras de arroz e feijão, que dependem da plantação. Se observarmos a produção agropecuária, veremos uma clara substituição da produção doméstica pelo agroexportadora. Isso aqui a gente está falando ao longo do tempo. Tá? Então, a Rondônia, a gente não tem esse foco na produção doméstica. Quando eu falo produção doméstica, eu estou querendo dizer produzir o que a gente consome. Nós consumimos mais arroz, feijão e salada. Mas o que a gente produz? A gente produz para exportar. O que a gente exporta mais? Cacau, café e soja, né? O aumento do rebanho representa o aumento da exportação de carne para mercados internacionais. Assim, também é para o crescimento da área destinada à plantação de soja. Então, quanto mais a gente tem rebanho de gado, quanto mais plantação de soja, normalmente é para atender o mercado externo, não é porque as pessoas estão comendo mais soja aqui em Rondônia, não é porque a gente está comendo mais carne. Quanto à produção de leite, mesmo que não destinada à exportação, a diversificação de produtos lácteos e a correlação com a criação de corte justifica seu acréscimo no período. Então, a gente vai ver o crescimento dos produtos lácteos, os derivados do leite. E aqui está a tabela resumida para a gente ver esses dados. A gente vê aqui o rebanho de gado em números de cabeças de gado, a produção de leite em 1.000 litros de leite, a produção de arroz em casca, a produção de grãos de feijão, de milho, de soja, de cacau e de café. E aqui nós temos alguns períodos no tempo, nós vamos ver 1990, depois 5 anos depois, 95, 5 anos depois, 2000, 5 anos depois, 2005, 5 anos depois, 2010. E aqui o dado mais atual que a gente tem não é 2015, é 2014, então o intervalo aqui está um pouquinho menor, está de 4 anos, não está de 5 igual aos outros intervalos. O que nós observamos é um crescimento muito importante aqui nesse dado de rebanho de gado e de leite. Essas taxas aqui vão mostrar isso. A gente vê essa taxa aqui é o percentual de crescimento. Para o cálculo dessa taxa que nós fizemos foi comparar o primeiro resultado com esse último resultado. Então a gente viu assim, nesse intervalo de 24 anos, que é de 1990 a 2014, qual foi a taxa de crescimento
E a gente vai ver importante crescimento na soja, no leite e no gado. Olha a soja, que absurdo, 4.000%, é o que mais cresceu. Entre outros motivos, porque a soja não era tão importante para a gente na década de 90, ela era mais para consumo interno. E aí, só a partir dos anos 2000, principalmente depois de 2007, que ela vai se tornar muito importante para a nossa região. A gente vê que em 2010 ela já tem um volume bem expressivo, isso só vai aumentar, 2014 está bem grande. E aqui, de 90 para 2014, a gente vai ter uma taxa de 4.000% de crescimento. Os outros valores aqui a gente não está vendo uma oscilação tão grande, pelo contrário, a gente está vendo menor produção de arroz, menor produção de feijão, menor produção também de cacau e de café. Cacau e café está ligado às situações do mercado internacional, o mundo não está pagando tão bem por esses bens como está pagando pela soja. Já feijão e arroz, é bem o que a gente estava dizendo no slide anterior do texto que vai falando, substituição de uma produção doméstica para uma produção agroexportadora. É isso que esses números querem mostrar. A gente estava vendo, produção doméstica é essa, de arroz e feijão, que é o que nós consumimos, e ela está sendo aos poucos substituída por essa produção que tem o objetivo de ser exportada, principalmente soja e gado. Temos umas participações, professora, hoje nós temos muitas participações. Os alunos estão adorando e em relação às questões, vamos lê-las para que eu possa dizer vários posicionamentos em relação ao número 1. Ótimo. Vamos começar então com as respostas? Primeira pergunta, nós vimos assim: como a atividade agropecuária influencia a atividade industrial? E aí, professora, o que o pessoal falou? Do município de Ariquemes, de Bom Futuro, do Garimpo Bom Futuro, eles dizem: como ilustra o texto, grande parte das atividades industriais tem relação direta ou indiretamente com a agropecuária, com os frigoríficos e laticínios, que depende da pecuária, mercadores de arroz e feijão, que depende das plantações, entre outros alunos, Eliene e Gabriel. Eliene e Gabriel, obrigada pela participação. É exatamente isso que a gente esperava, né? O texto está dizendo, nós temos na nossa realidade muitos produtos da agricultura que vão ter um impacto na nossa indústria. Nós temos os cerealistas, nós temos as indústrias que vão manufaturar, vão beneficiar os produtos agrícolas e são, sim, indústrias, mas atuam com produtos totalmente decorrentes da agricultura. E esses são os exemplos. Ainda tem a Escola Paulo Freire, da professora Raimunda. Dizem que a atividade agropecuária produz produtos primários ou cria animais. A atividade industrial é decorrente da agropecuária, porém com valor agregado. As atividades industriais devem ser a agropecuária, como frigoríficos e laticínios, que dependem da pecuária, e ensacadoras de arroz e feijão, que dependem da plantação. Resposta das alunas Thalita Regina, da Escola Paulo Freire, em Itapuã. Exatamente, é uma ótima resposta. A professora Jane também postou de Espigão do Oeste, dos alunos... Professora, não sei qual é o nome do aluno, Gierson. Se eu estiver errado, manda para mim um retorno. Gierson respondeu que a atividade influencia em produtos e na criação de animais, sendo que existe o valor agregado. O Estado necessita da atividade industrial, já que esta colabora grandemente na economia. O professor Valdir também contribuiu com o material da aluna Aline, que respondeu: a agropecuária influencia muito a industrialização devido à dependência das indústrias sobre a produção agropecuária. Gente, excelentes respostas, é isso mesmo que a gente está falando, espero que vocês tenham realmente captado isso, que isso possa fazer parte da sua vida, porque é isso aí que a gente observa no nosso estado. Esse ciclo da agricultura, ele foi muito importante para nós aqui em Rondônia, porque a partir da indústria a gente teve uma realmente colonização dos nossos municípios, as pessoas passaram realmente a morar no nosso estado, e a partir disso elas começaram a beneficiar, a tratar mais esses resultados da agricultura, produzindo produtos industrializados derivados da agricultura. E da agropecuária, né? Pecuária também. Então é isso aí. Eu quero somar também a ideia de que nós temos os laticínios, nós temos o nosso iogurte regional, manteiga regional, requeijão, queijos, que também são formas de tratar, especialmente os produtos lácteos. Nós temos outros derivados de beneficiamento cerealistas. Todos eles estão ligados totalmente à nossa agricultura. Mais um comentário, professora? Da número 1, não. Agora vamos à questão número 2. Vamos ler a questão número 2? Qual a importância das exportações para um estado? Essa pergunta tem bastante a ver com a economia, né? Por que é importante exportar?
A Escola Paulo Freire, da professora Raimunda, diz que a exportação é importante para o Estado porque estabiliza a economia, o Estado não retém sua produção para si mesmo. Ele exporta seu produto e, em contrapartida, aumenta os recursos financeiros. Essa é a resposta do aluno José, da Escola Paulo Freire. Ótima resposta, excelente, é isso mesmo, né? Quando a gente está exportando, é como se a gente estivesse captando uma poupança que está em outro lugar. E esse recurso financeiro vem para o nosso Estado e aqui a gente consegue investir e conseguir crescer naquilo que a gente ainda não está desenvolvido. Nós estamos bastante desenvolvidos em agricultura, mas a gente tem recursos para investir mais em agricultura e em outros setores também. A aluna Marciele respondeu que a questão 2, quando o Estado consegue desenvolver políticas econômicas de exportações, competindo no mercado internacional, aumenta as possibilidades de aumentar as taxas de desenvolvimento. Exatamente, é ótima resposta, linkando com o nosso conteúdo da aula passada, né? Na aula passada nós falamos sobre desenvolvimento. O desenvolvimento ele é dividido em 3 partes, a gente estuda ele como social, ambiental e econômico. Essa parte de captar mais recursos financeiros fortalece o econômico e traz recursos para a gente conseguir viabilizar o desenvolvimento social e ambiental. Imagina, é muito difícil eu falar assim, preserve o meio ambiente quando você está passando fome. Então, quando você tem condições financeiras para sanar suas necessidades mais básicas, ou seja, dinheiro mesmo para sanar alimentação, segurança, fica mais fácil de eu falar desses outros fatores. Vamos então lutar por justiça social? Vamos lutar por defender o meio ambiente? Que são coisas que vêm depois. Então, é importante fortalecer essa questão do desenvolvimento econômico. Ótima resposta. O aluno jesuíno do professor Valdir Martins disse que a exportação ajuda na economia do Estado, aumentando o seu crescimento. Ótimo, exatamente, é verdade, né? Quanto mais a gente consegue exportar, mais captação de recurso, mais recurso financeiro para investir e possibilitar ainda mais crescimento. E as alunas Amanda e Raquel, da professora Ione, dizem que a exportação é de fundamental importância, pois contribui diretamente para a economia do Estado, gerando emprego e renda. Exatamente. Gente, vocês estão fera, hein? Adorei a participação hoje, maravilhosas respostas, meninas arrasaram. Isso aí. Isso, agora vamos à questão número 3. Vamos. Aguardando, pessoal. A resposta, vamos ler a questão número 3? Quais são os exemplos de atividades econômicas, que embora não sejam exportadoras, vêm se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda? Então a pergunta é, o que não é exportação, mas está se desenvolvendo muito no nosso estado, está gerando emprego, está gerando renda? A gente sabe que assim, tem momentos econômicos, né? Nós falamos no passado, teve um momento da borracha, teve um momento do garimpo, teve um momento da agricultura. A pergunta é, o que está crescendo agora? Isso, na realidade, é muito individual, a gente vê que cada município tem alguma coisa crescendo mais do que no outro. Nós estamos passando por um momento muito forte de serviços na nossa economia, é o que a gente chama de servitização, é um termo que a gente usa aqui em economia. Essa ideia de que como está crescendo os serviços, como estão crescendo os serviços para todos os setores da nossa economia. A gente vê assim, cada vez mais estão se profissionalizando as tarefas. Cada vez mais, você antes tinha, por exemplo, uma amiga que cuidava de você quando você era criança, sua mãe não precisava contratar uma babá. Hoje em dia já existe uma coisa cada vez mais formal, um serviço de limpeza formalizado, um serviço de limpeza doméstica, um serviço de babás formalizado, um serviço de passear com cachorro formalizado. Qualidade de vida é, entre outras coisas, serviços. E nós estamos assistindo um grande crescimento do setor de serviços na nossa economia. Ele é um setor que nunca vai ser exportador, mas ele gera emprego, gera renda, principalmente porque muitas vezes para entrar no setor de serviços, você precisa investir muito pouco. Então você consegue sim prestar um serviço, ser autônomo, ter o seu próprio negócio, sem fazer um massivo investimento. Você pode dar uma consultoria, você pode trabalhar com alguma coisa que você foi capacitado. Então isso aí é um exemplo de uma atividade que vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem gerando emprego, renda e que não é de exportação, né? Vamos falar, por exemplo, cabeleireiro. Vocês já repararam como que tá abrindo vários salões de cabeleireiro? Aí agora está na moda usar cabelos cacheados. Então a gente vê vários salões com essa proposta. Eu uso produtos para cachos. Então esse é um tipo de exemplos. A gente pode seguir para um outro ramo também, essa questão de produção mais especializada, né? As pessoas passaram por um momento de crescimento econômico, onde começaram a mobiliar suas casas. A gente teve até incentivos fiscais, né? Ficaram mais baratos alguns móveis. Hoje em dia a gente tem no nosso estado a criação de uma indústria, por exemplo, a indústria moveleira, que é aquela indústria para quem quer não só mobiliar a própria casa ou o próprio comércio, mas também quer fazer isso do seu jeito.
mas é específico para o seu formato de casa, para o seu gosto. Então você quer personalizar e fazer um móvel só para você. Isso é uma indústria que está surgindo, cada vez está ficando mais forte no nosso estado. A gente tem muito potencial, porque a gente produz, por exemplo, gado, a gente tem muito couro desse gado, que a gente ainda não utiliza na nossa região, e ainda tem muita coisa de móvel que é feita com couro, que tem muito valor agregado, e a gente não está explorando isso, tipo sofás de couro, cabeceiras de cama de couro, que seriam oportunidades também para desenvolvimento, que não seria necessariamente para exportação, poderia atender o nosso mercado interno. Professora, os alunos da escola Paulo Freire, da professora Raimunda, trouxeram a seguinte resposta. Embora não sejam exportadoras, são grandes empregadores como o Complexo do Café e a Piscicultura, que se desenvolvem de forma bastante significativa, gerando emprego e renda. Alunos da escola Paulo Freire. Paulo Freire está arrasando aí, né? Mandou todas as respostas, mandou bem todas. Parabéns, pessoal. Essa é uma ótima resposta. É isso mesmo, né? Essa questão de tornar as cadeias produtivas mais complexas. Então, não é só produzir um bem, agregar valor, melhorar esse bem, não é só pescar peixe, né? Fazer um tanque, produzir o peixe, beneficiar esse peixe. Você vai lá, tira a escama, deixa ele prontinho para fritar e vende na feira. Ele não só o peixe só pescado, mas o peixe tratado, limpinho. Você consegue vender ele muito mais caro, com valor muito mais agregado, com mais lucro para você e maior qualidade de vida para quem está comprando. Esse é um exemplo, tá? De como gerar mais emprego, mais renda, beneficiando os bens que já são da nossa economia. Ótimos exemplos. Parabéns pela participação. Os alunos da professora Jane, de Espigão do Oeste, o Wilson, concordam com o que já foi falado, quando o café e a piscicultura são as atividades que se desenvolvem gerando emprego e renda. E trago também o aluno Wesley, diz que o Complexo do Café e a Piscicultura, aluno do professor Valdir, da escola Padre Ezequiel, de Alta Floresta do Oeste. Pessoal, arrasando na participação, queria parabenizar vocês, foi ótima a participação de vocês hoje. Queria só lembrar que essa semana está aberta a nossa atividade do AVA, é a segunda atividade da nossa disciplina. A primeira foi um resumo do primeiro capítulo, essa segunda é um questionário, tem 10 perguntas, você pode tentar fazer ele uma vez, é uma ou duas, professora, você lembra? Não, todos eles podem fazer, que os professores irão lançar as notas no AVA. Isso, obrigada. Você pode fazer então, né? Você faz no papel, o professor vai lançar as notas no AVA. Tá disponível para você fazer até a semana que vem, então você tem até quinta-feira da semana que vem para fazer, tá quase fechando, então é hora de lembrar, a nota das atividades de sala é muito importante para a sua aprovação. Nós vamos ter na aula que vem o último conteúdo da disciplina, depois só a revisão e prova, mas para você ter sucesso nessa disciplina, você precisa fazer atividades de sala. Então eu gostaria de deixar o meu lembrete aqui, porque essa é a última semana da nossa segunda atividade de sala da disciplina de Economia Regional. Pessoal, encerrando a nossa aula, parabéns a todos os professores que estiveram conosco. O incentivo de vocês aos nossos alunos é fundamental para o nosso progresso. Parabéns aos alunos que contribuíram. Vocês viram que vocês já têm conhecimento suficiente para disseminar. E é disso que nós precisamos, de disseminadores de conhecimento. Eu aguardo vocês até daqui a pouco, que eu estarei retornando com legislação e tributação das cooperativas. E por enquanto a gente fica até aqui. Uma boa semana para todos, muitos estudos. Vamos com o gás, que a gente está quase finalizando nossa disciplina. Até breve.